Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Esse é o Espírito que nós pegamos. Mais que vencedor sempre. Porque não aceitamos nenhuma outra possibilidade. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Eu penso que você se sente, por gentileza. E abra em 1 Samuel 7. E vamos começar a ler do 2. Na verdade, essa primeira parte de estudo, que é do 2, desculpe, até o 4, mas nós vamos ler até o 13. E eu vou parar um pouco aqui, quando eu ler do 2 até o 4, que é muito importante. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados. E começaram a prestar culto, diga comigo, somente ao Senhor. Ok. Eu tenho ainda os outros para ler, mas vamos parar aqui um pouco, que é muito importante. Você vê que a pessoa, a Bíblia diz em Isaías 59, é uma palavra que todo mundo deveria estar sempre trazendo à mente. Que a mão do Senhor não está encolhida. E nem o ouvido agravado, fechado, surdo, para não poder ouvir e abençoar. Mas são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e nosso Deus. Então, o Senhor libera para nós promessas de vitórias continuamente. Nós recebemos de Deus mensagens de poder, Ele derrama unção sobre nós. Mas aí, eu preciso dar meus passos de fé. Então, o que acontecia aqui? O povo clamava a Deus muito. A Bíblia diz que com súplicas, eles suplicavam. Mas por que a arca do Senhor ficou 20 anos em posse dos filisteus? E os filisteus subjugavam os israelitas, tinham poder sobre eles. Porque apesar deles clamarem a Deus com súplicas, eles ainda mantinham lá seus deuses estrangeiros, postes sagrados, imagens de Astarote. Então, apesar deles terem um Deus forte, clamarem com súplicas, eles ainda tinham deuses estrangeiros no meio deles. E isso fazia com que o problema não se resolvesse. Não havia solução. Mas havia solução.
E não era a falta de suplicar, era a falta de agir, de ação. Mas ação, não ação aleatória, atitudes tomadas na força do braço. Atitude certa, no ponto certo. Porque atitude alguns já tomaram. Vai lá, unge o que você quer, leva o currículo lá, faça isso, faça aquilo. Já fez, e suplicar, já fez oração, já fez jejum. Tudo já foi feito. E por que ainda a Aca ficou 20 anos? Por que os filisteus estão tendo poder? Por que esse problema não sai da minha vida, apesar de eu estar suplicando tanto? Porque Samuel falou por quê? Samuel falou, vocês querem mesmo, então, resposta de Deus? Vocês querem um relacionamento com Deus? Vocês querem viver milagres? Vocês vão ter que tirar esses deuses estrangeiros no meio de vocês. Vocês ainda têm deuses estrangeiros, tem Astarote, tem Baalinhas. E é isso que está retendo a bênção. É isso que está retendo a bênção. Aí você vai perguntar, eu não tenho nenhum Astarote, nenhum Balaim na minha vida. Tem muita gente que tem. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo. Olha que Deus vem falando isso, hein? Mas por que Deus vai repetindo a mesma coisa? Porque alguns não querem aceitar que eles ainda não deixam entrar. Que ainda há deuses estrangeiros na vida. Deuses estrangeiros é aquilo que se fazia fora. Eles tinham deuses que outras nações que o Senhor já tinha expulsado adoravam. No meio deles. É aquilo que o mundo faz. Que mundanos fazem. E que de repente você está fazendo também. Por um lado você busca a Deus. Mas por outro, você faz a mesma coisa que os mundanos fazem. Por um lado, você suplica a Deus. Suplica. Por outro, você continua mantendo hábitos, costumes, sistema mundano, contrário a Deus. E aí, não é falta de oração, falta de ter um Deus forte para agir. E talvez nem a falta de atitude na força do braço dentro daquilo que é conveniente. É falta da atitude certa no ponto certo. No ponto certo. Porque tem aquele ponto, aquela área, que muitas vezes nós queremos ignorar que aquele é o nosso problema, mas é aquele o problema. Algumas pessoas, elas insistem em sustentar algumas coisas que elas querem, de alguma forma, se convencer que não é aquilo. Mas aquilo funciona como um Deus estrangeiro. E a pessoa não dá lugar para o entendimento de mudança naquela área. E não adianta você insistir. E não adianta medir força com Deus. E não adianta fingir que não está vendo. E não adianta. Quando Deus está requerendo algo de nós, você pode dar tudo. Enquanto você não dá aquilo, a resposta não vem. Você dá tudo. Deus, mas eu já dei isso, já dei aquilo outro. Mas enquanto você não dá aquilo que Ele quer. Enquanto você não cede naquela área. Enquanto você não muda naquela área. Enquanto você não age naquele ponto.
aquilo fica retido. E você vê que uma coisa pode ficar lá, ó, por muito e muito tempo parada. Acha que Deus queria que a arca ficasse 20 anos em posse de filisteu? Acha que o Senhor queria que o povo ficasse naquela opressão pelos filisteus? Sendo oprimidíssimos pelos filisteus? Claro que não. E o povo clamava, não era falta de suplicar. Suplicar e suplicavam. Então tem coisa que Deus já falou, tem oração, tem jejum, tem atitude na carne um monte, atitudes da conveniência tem um monte, mas não tem aquilo que eu quero. Por que eles não agiram antes em tirar os balins, o pós-sagrado, os pós-sagrados, a imagem de Astarote, os deuses estrangeiros? Por que eles não tiraram? Porque talvez é aquilo, a pessoa, ela não quer aceitar que aquele é um problema. Eu estou suplicando a Deus, Deus não vai se importar de eu largar isso aqui, de eu fazer isso aqui, mas Ele se importa. Se é uma coisa que mundanos, deuses estrangeiros, os mundanos fazem, não é para você fazer. Você não vai vencer no sistema mundano, você vai vencer no sistema de Deus. E tem gente que não quer aceitar isso. Não quer deixar entrar esse entendimento. Você vai vencer no sistema de Deus. Cedendo para Deus. Fazendo aquilo que Deus quer que você faça, não o que você quer fazer. Dando a Deus o que Ele quer que você dê, não aquilo que você quer dar. Porque a gente tem aquilo que, bom, isso eu posso dar, isso eu posso fazer, isso eu também posso, mas aquela área eu não estou disposto a ceder. E você vê que algumas pessoas, elas fazem tanto por um lado, mas elas estão errando gravemente por outro. Está entendendo isso? Algumas estão fazendo tanto de cá e estão largando coisas importantes, brechas abertas, assim, que deveriam já ter sido fechadas há muito tempo. Se você mantém deuses estrangeiros junto com você, se você faz aquilo que os mundanos fazem, se esqueça, você vai suplicar, como tem gente que está suplicando, e está suplicando, e está suplicando, e não vai. E aí você tem que abrir para ver. A palavra já tem vindo. Tem gente que o Deus dele é o orgulho, ele tem um orgulho que é uma coisa que mata ele. Ele quer manter uma pose que está na cara, Deus está deixando, não adianta você manter isso aí. Quem se humilha é que é exaltado, não adianta você manter uma pose. Senão vai descendo, e não tem mais onde ir daqui a pouco. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, com quem tem experiência na minha vida, na vida dos outros, e muitas. Não adianta você resistir numa posição que Deus já disse não. Quando Deus fala não para uma coisa, esqueça. Quando Deus decide, quando Ele diz, agora eu vou trabalhar esse teu maldito orgulho, você esqueça, não adianta, você dá guinada e você luta de cá. Se você não cede, o pau tora. É no porrete. E tem gente que não entende, está no porrete e não está entendendo. E quanto antes entender, melhor. Não adianta, e o orgulho é um Deus na vida de alguns. Tem gente que morre, ele está morrendo, mas ele não abre mão daquele maldito orgulho que está derrotando a vida dele. Ele já está comendo das migalhas. Ele suplica, mas ele não abre mão dos deuses estrangeiros dele, do orgulho dele. Ele suplica, mas o orgulho está lá. Suplica e suplica, Deus, me dá vitória, Deus. Mas não abre mão do orgulho. Por outro lado, o orgulho está lá. Não é falta de suplicar.
Deus é grande, Deus é forte, está suplicando, está fazendo, e a arca está na mão dos filisteus, e os filisteus estão subjugando, tá oprimindo, está perturbando, e eu estou suplicando, até que Samuel veio e disse: vocês querem vitória? Tira os deuses estrangeiros, e prestem culto só ao Senhor. É assim que você vence. A pessoa está suplicando, está buscando, está pedindo, mas não abre mão do orgulho. Não abre mão de coisas que Deus está trabalhando nela. E Ele sabe por onde trabalhar. Deus está trabalhando uma mudança no caráter da pessoa. Mas ela continua mantendo os deuses estrangeiros o mesmo comportamento que qualquer mundano. Quando ela está no aperto, ela busca socorro no mesmo lugar, da mesma maneira que os mundanos fazem. Ela continua igual o mundano. O mundano faz negócio ilícito, faz negócio errado, mente para fazer negócio. Ela faz do mesmo jeito. Ela faz da mesma forma. Ela faz igual, ela mantém os deuses estrangeiros na vida dela. Ela mantém hábitos que são nocivos, derrotados, que levam ao fracasso na vida dela. É falta de Deus falar? Não, mas ela continua. Ela vem numa reunião, ela vem noutra, a palavra fala: se livre dos seus deuses estrangeiros. Ela não para, ela não tira. Ela já ouviu que tudo que ocupar o lugar de Deus vai se tornar um ídolo. Mas ela mantém situações à frente de Deus. Ela toma a frente de Deus em muita coisa. Ela sustenta uma posição, um sistema, hábitos e etc., que Deus vem combatendo através da palavra. Mas não há meio dela deixar entrar com o entendimento. Aí ela faz igualzinho, os mundanos vão buscar socorro no mesmo lugar, num lugar errado, elas vão também. Os mundanos batem em portas, elas vão também. Ela faz do mesmo jeito. Então, por um lado, busca socorro. Por outro, mantém os deuses estrangeiros. Samuel falou: assim vocês não vão ter vitória. E você vê que uma coisa pode se estender. Ao invés da pessoa encurtar, ela estende, ela estica aquilo. Porque ela resiste numa linha de pensamento, num sistema, numa conduta que é fracassada, que está fadada ao fracasso. Quantas pessoas que até hoje não pararam de buscar socorro no mesmo lugar? Ele apertou, ele faz do mesmo jeito. Ele não para ir lá e dizer: peraí, eu tenho que mudar isso aqui na minha vida, meu pai. Ele aperta, ele para de dizimar, ele faz igual aos mundanos. Ele se fecha para aquilo que ele não podia se fechar. Ele se fecha para Deus, para a palavra de Deus, para a obediência. Quantos que até hoje suplicam: Senhor, me dá vitória. Senhor, muda a minha vida financeira. Mas ele não é dizimista. Aí fica assim, 20 anos a arca em poder, os inimigos ali oprimindo, o problema não se resolve. Mas claro, não para dizimar, não oferta, não se compromete com Deus, continua indo em busca de tudo que não deve. Continua numa conduta errada. Continua mantendo coisas. Acha que pode servir a Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Não pode, não. Se você quer ir para um lugar mais alto, se você quer uma vida totalmente diferente, uma vida abençoada, não fácil, mas abençoada, sem essa coisa de vai e vem, e sobe um pouco e cai não sei quanto. Não pode manter os deuses estrangeiros na sua vida. Senão você morre de orar, você faz um monte de coisa e o resultado não vem. Não porque Deus não quer abençoar, ou porque Ele é fraco, não pode abençoar, porque tem deuses estrangeiros aí. Porque Ele quer dar vitória.
Vitória ele quer. Aí cada um tem que saber o que significa a sua imagem de Astarote, os seus deuses estrangeiros, os seus balins. Que Deus vem batendo, tira e preste culto somente a mim. Busca a mim, faça o que eu... Olha, tem gente que se já estivesse fazendo o que Deus tem orientado acerca, por intermédio da palavra, já estaria numa outra situação, num outro nível, numa outra questão. Aí tem gente que puxa, ainda tem os que carregam essa ideia religiosa, que carrega, não, eu estou assim ao tempo de Deus. Lê isso aqui. Que tempo aí? Tem coisa que é o tempo de Deus, tem coisa que é você, que ao invés de esticar a sua fé, encurtar o tempo do problema, está esticando o problema. O Samuel deixou bem claro, vocês querem? Tira isso tudo que o Senhor vai responder. Muda isso aí que o Senhor vai responder. Quer dizer, não é nada, não tem nada a ver, é conduta errada. São coisas que estão impedindo a vitória de chegar. A vitória está aí. Mas como é que ela chega se ainda tem deuses estrangeiros? Se algumas coisas não foram mudadas, a pessoa não parou para agir naquilo que Deus já vem falando, age nisso. É nisso aqui. E você tem que ser sincero com Deus, porque ninguém te conhece mais do que Deus. E você pode chegar aqui, você pode falar para mim, você pode falar para o pastor, para o bispo, fulano, porque meu problema, meu isso aqui, você pode. E o mundo morrer de orar por você. Se você não tira os deuses estrangeiros, fica lá, arca, 20 anos em poder dos filisteus oprimindo, o problema não se resolve, e o povo suplicando, e o problema não se resolve, o povo suplicando, e o problema não se resolve. Aí o Samuel falou para eles, vocês querem realmente obter de Deus a resposta? Então vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão tirar os deuses estrangeiros. Vocês vão arrancar esses postes sagrados. Vocês vão arrancar tudo isso da vida de vocês. Tudo isso que Deus não prova. Vão prestar culto só ao Senhor. Quer dizer, vão obedecer, vão se voltar para Ele de verdade. E aí, continuando. No 7, aqui no 7:5. E Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, naquele dia, olha só, eu vou só puxar isso aqui um pouquinho, para você ter essa noção, Olha o que diz, o que eles fizeram aqui no 4. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados, começaram a prestar culto somente ao Senhor. Aí o Samuel falou, naquele dia, eles jejuaram e ali disseram, ou seja, assumiram que estavam errados. Temos pecado contra o Senhor. Então eles tiraram tudo que estava errado. Eles jejuaram. E eles se arrependeram. Houve arrependimento. Eles não esconderam mais. Eles admitiram que estavam errados. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós, ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro,
como holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor, naquele dia, você vê que é uma atitude de fé diferente. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou, fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Isso é muito forte. O que a gente fala sempre aqui, ó? Não tem fé, viva sem sacrifício. Você vê que enquanto Samuel sacrificava, Deus estava dando vitória para Israel. Está escrito aqui, ó. Enquanto Samuel oferecia, o Senhor estava dando vitória para Israel. Quantas pessoas que ao invés de estarem buscando a Deus, estão buscando outras coisas, estão perdendo suas vitórias. Você vê que quando uma pessoa para buscar Deus, para sacrificar no Senhor, enquanto ela está buscando e está sacrificando, Deus está criando meios e está dando vitórias a ela. Está mudando a vida dela. Quando ela para e sai para apagar, para socorrer problemas, não sei o quê, ela vive, ela apaga incêndio aqui, apaga ali, o trem nunca cessa. Porque na cabeça dela, se ela parar, ela não vai, que não vai. Você vê que enquanto Samuel oferecia sacrifício, Deus estava dando vitória a Israel. A verdade é essa. Enquanto você está buscando a Deus, e você separa a sua vida daquilo que você estava fazendo e para, e vou buscar a Deus. Deus vai te dando vitória. Enquanto você está buscando a Ele, Deus vai te dando vitória. Ele vai criando meios, Ele vai trovejando sobre os inimigos, Ele vai criando meios para te dar vitória. Mas quando você acha que é demais, e relaxa, e deixa a coisa correr, sem a devida responsabilidade com a sua fé, não vai. E você vê que é o seguinte, tem coisa na vida que não adianta a gente fugir disso. O Samuel estava intercedendo. O povo já tinha tirado, tinha reconhecido, fizeram um jejum, mas precisou de um sacrifício, de oferecer uma oferta no altar do Senhor. Então, não tem como fugir. Tem várias situações atitudes que nós tomamos em Deus, que somam e que nos conduzem à vitória. Várias, mas as certas. Porque atitudes, muitos tomam, mas não aquela que devia tomar. Fazer, muita gente está fazendo um monte de coisa, mas não aquilo que deveria estar fazendo. Às vezes faz. Corre para lá, corre para cá, faz um negócio, faz outro, mas não para fazer aquilo que realmente será eficaz. Vai trazer para a pessoa a vitória que ela precisa. Que é aquilo que a gente já sabe. Que falando parece até simples, na prática é complicado, e no entendimento de muitos, parece que não tem nem condição de acessar, a pessoa não aceita que é aquilo. E não é falta dela quebrar a cara de outra maneira. Você vê que eles ouviram do Samuel, do jeito que vocês estão, vocês vão morrer de orar, vocês não vão ter vitória. Tira esses deuses estrangeiros. Não era falta de suplicar, era falta de agir, de tirar os deuses estrangeiros. Falta de reconhecer que estavam errados. Abriram um jejum. Samuel foi lá oferecer uma oferta ao Senhor. Enquanto ele oferecia, ele sacrificava no altar para o Senhor. Deus foi dando vitória a Israel, trovejou sobre os filisteus. E deu vitória a eles. Você vê que várias situações, atitudes que foram tomadas
em favor da fé, em favor da vida espiritual, é que fez com que eles fossem vitoriosos. Então, às vezes, você fica amarrado em cada coisa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que Ele quiser. O problema é que algumas pessoas se prendem a coisas que não têm o poder de levantá-las. Elas acham que é por aquele caminho. Sabe por que elas acham? Porque elas têm dentro da cabeça ainda uma visão mundana. Uma ideia mundana. E ela viu não sei quem mundano que conseguiu alguma coisa na forma carnal dele. Ela acha que ela também vai fazer para ela, vai dar certo também, mas acontece que não. Quando você passa a andar com Deus, Deus nos ensina o tempo todo a depender dEle. E o ímpio está num lugar escorregadio. E Deus não quer que você esteja num lugar escorregadio. E para você não estar, você tem que depender dEle. Então, tudo que você for fazer fora dEle, na força do teu braço, no sistema da tua cabeça, ou não sei de quem, vai dar errado. Vai dar errado. Você pode ter argumentos, você pode ter conhecidos, influências, um currículo impecável. Se Deus não te abençoar, você fracassa. Não é falta de contatos na vida de alguns, não é falta de mandar currículo, não é falta de ter um currículo invejável, não é falta de nada disso, é falta de bênção mesmo, é falta de tirar os deuses estrangeiros, não é falta de oração também não. Oração tem um monte. É falta de arrancar os ídolos de lá. É falta de trabalhar o que precisa ser trabalhado aqui. E aquilo fica retido. É falta de dar a Deus aquilo que Deus está pedindo. E eu creio que é isso que Ele está dizendo. Escuta, eu tenho o poder de mudar isso assim. Você está achando que Deus não está vendo? Ele está vendo tudo, Ele está sabendo de tudo, Ele compreende tudo. Acontece que as coisas que Ele tolerou lá atrás, Ele terá que tratar agora. É assim a vida. Coisas que Deus teve paciência com você lá agora, chegou a hora. Tem coisa na vida da gente que é assim. Deus tem paciência hoje, tem depois, chega um momento que Ele diz, acabou. Agora você vai se livrar disso aí. Senão a arca vai ficar lá mais 20 anos e você vai ficar rouco de clamar e essa vitória não chega. Eu li isso para você. Você pode ler melhor em casa. É isso aí. Está claro, nítido, transparente. Facinho de entender. Agora é só praticar. Não tem um aqui que Deus não quer abençoar. Todos Deus quer abençoar. Bicho, eu estou passando por isso. Pois é, você pensa que Deus não está vendo? Que as contas estão acumulando? Você está precisando de dinheiro? Que as coisas estão dando assim? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que tanta oração e promessas e etc. Deus não está vendo isso tudo? Não está? Tá. Acontece que fica aquele pontinho lá, aquela área lá, aquela situação lá, cede. Entenda. Não finja que você não está entendendo. Não finja, ceda. Ceda. Faça o que tem que fazer. Ah, porque eu tenho irmão, eu não sei o que Deus tem com o irmão fulano. Você tem que saber o que Deus tem com você. A minha mãe teve uma fé para orar pela salvação da família, etc, etc, etc. Só que o que Deus tem com a minha mãe, o relacionamento da minha mãe com Deus é um. O propósito que Deus tem comigo é outro, o meu relacionamento com Deus é outro. O que serviu para minha mãe nem sempre serve para mim. Entendeu o que eu estou falando?
Então a gente tem que entender, porque às vezes você vive num lar onde todo mundo é evangélico, e todo mundo tem uma opinião, e todo mundo isso, e todo mundo... Você tem que entender o seguinte: às vezes a minha mãe me fala algumas coisas, é de muito boa vontade, mas não cabe no meu propósito, não cabe na minha relação com Deus. Compreendeu? Não cabe. Pode caber na vida dela, na minha não cabe. A direção que ela pegou pode até ter encaixado na dela, não vai encaixar na minha. Então, às vezes tem opiniões, tem ideias que eu já tenho de dizer o seguinte: não cabe. Não, porque se você assim, não é isso que Deus tem comigo. Porque ela tem um relacionamento, eu tenho meu relacionamento, ela veio com um propósito nesse mundo, eu vim com outro. Deus tem algo com ela, Deus tem algo comigo. E a gente tem que saber separar. Como eu tenho meus filhos, que cada um tá se encaixando e descobrindo o propósito da vida deles. Em Deus. E Deus tem caminhado. E eles construíram a vida deles com Deus, o relacionamento deles com Deus. Que não adianta eu tentar botar o meu neles, que não vai dar certo. Tem coisa que é para mim, não é para o Murilo ou para o Fernando. Eu me faço entender, isso aqui você compreende. Eu falo isso porque às vezes tem gente que ele quer vestir a armadura do Saul no Davi. Ele acha que ele vai conseguir. Se o Saul venceu alguma guerra com a armadura, o Davi não pôde, não cabia a armadura do Saul no Davi. E algumas pessoas, elas arrebentam com a vida, porque elas a mãe, o pai, o irmão, até mesmo o pastor, quer botar a armadura do Saul no Davi. E o Davi largou aquilo e falou: não. Ela não dá certo em mim, é grande demais, não sei andar com isso, nunca lidei com isso. Quer dizer, não é com isso que eu vou vencer o Golias. O Davi venceu o Golias de uma outra maneira. O Saul venceu as guerras com aquela armadura. O Davi nunca usou aquela armadura. Quando colocou, não deu certo. Então eu não vou pela fé do fulano, nem pela opinião dele. Alguma coisa que funcionou foi lá com ele, a relação dele com Deus. É ele com Deus, mas eu tenho que ter a minha com Deus. Você não vai vencer com a armadura do Saul. A armadura era do Saul. A funda não era do Saul, era do Davi. Então, às vezes você está numa reunião, você está num problema, e aí, de repente, tem gente que deixa a família inteira saber, e tal, aí o pai, a mãe, o sogro, a sogra, a cunhada, todo mundo tem uma opinião sobre aquela: olha, eu acho que você tem que fazer isso, eu não sei o quê, aí vamos orar com o irmão fulano, aí vamos orar com a irmã fulana, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer o quê, aí você está aqui, ó, você recebe todo dia a direção do que você tem que fazer. Isso não faz. Não faz. Aí vai, no desespero, pega qualquer coisa, ouve qualquer coisa, faz qualquer coisa, corre para lá e para cá. E aí fica zonzo de tanto procurar saída e não encontra. Porque não parou para construir uma vida com Deus. E saber o que Deus quer de você. Então, muitas vezes, na minha caminhada com Deus, eu recebi opiniões. Mas tinha coisas, nem tudo acrescentou, não, tem coisa que acrescenta, tem coisa que não vai funcionar. E eu me preocupo porque alguns, ao invés de construir um relacionamento com Deus, ficam: não, porque deu certo para o fulano, vai dar para mim também, vai dar para você. O que dá certo é você manifestar uma fé viva no Deus vivo e compreender o que é que Deus está pedindo para você.
o que Deus está trabalhando na sua vida. Aquilo que Ele está trabalhando na sua vida. Dê a Deus o que Ele está trabalhando na sua... Ele está pedindo isso, Ele está trabalhando isso na sua vida. Ceda para Deus. Porque Deus vai te responder. É assim que as coisas vão fluir. Elas vão fluir. A mensagem vem e você tem que receber para a tua vida de forma revelada. Você não pode ficar racionalizando e fazendo especulando. Tem uma outra palavra que me saiu agora. Você não pode ficar fazendo isso. Ah, mas será? É isso que Deus quis dizer? É isso? Peraí. Busca revelação no teu espírito. E vai ao ponto. Porque muitas vezes as pessoas que agem assim, elas estão fugindo do ponto mesmo. Elas não querem olhar para elas e admitir, como Israel teve aí, pecamos. Está isso aqui que eu preciso trabalhar. Compreende isso? É isso aqui que eu preciso trabalhar. A palavra vem, eu preciso compreender o que é que Deus o que Ele está requerendo, e é isso aqui, não adianta fugir. Se eu fugir daqui a pouco, eu estou suplicando, Deus por misericórdia, manda a palavra de novo. Aí nós vamos falar de novo a mensagem, a mesma. Aí você recebe de novo. Só que esse tempo todo, ficou aí retida a sua vitória. A arca continua em mãos, em poder dos filisteus, e os filisteus te oprimindo. Te oprimindo. E você não pode aceitar isso. Tem coisa na vida da gente que está na cara. Está assim, ó. Aquilo está retido por causa de uma decisão que não foi tomada. E a palavra vem, a gente quer, não, escapar para cá, que não é bem assim, escapar para cá, que não é bem assim, não, tem que ter um outro jeito, não tem que ter, não pode ser, isso aqui é muito difícil, tem que ter, não, eu vou fazer isso aqui para Deus, eu vou suplicar mais agora, e quem sabe assim ele entende, não, suplicar já suplicou. Fazer isso você já fez, aquilo já fez. Agora, você precisa agir. Haja. É isso que você tem que fazer. Tira os deuses estrangeiros. Pronto. Tira. Muda isso. Enquanto ele estava oferecendo aqui, eu disse, Deus estava dando vitória. E aí, essa aqui é muito bacana para finalizar. Os soldados de Israel saíram de Mispá, no 11, e perseguiram os filisteus a lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu em Mispá, e deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Você vê como é que é? Um problema que estava dominando por tantos anos, foi resolvido após as decisões tomadas, as atitudes. Deus deu uma vitória assim. Acabou, o problema desapareceu. E durante a vida do Samuel, que permaneceu em retidão, nunca mais, durante a vida deles, os filisteus tiveram poder sobre Israel. Ou seja, Israel passou a dominar, sendo que ele passou anos sendo dominado, por causa daquelas situações que estavam lá. E que não havia atitude. E ele levantou ao Senhor uma pedra e consagrou aquele lugar, dando o nome de Ebenezer, quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos de vocês podem dizer, meu Deus, o Senhor já me ajudou aqui, me ajudou aqui, me ajudou aqui.
Mas quando você, alguma coisa, peraí, Deus que já te ajudou tantas vezes, Ele não quer fazer o mesmo agora, por que Ele não está fazendo? Ah, mas das outras vezes parece que foi, peraí, é isso que eu estou dizendo. Tem épocas na vida da gente, que a tolerância de Deus em relação à nossa vida é maior em função da nossa condição espiritual em termos de maturidade. À medida que a gente vai ganhando um outro nível, crescendo, amadurecendo, um outro nível de consciência, uma outra consciência das coisas, a nossa consciência vai ficando mais sensível, porque nós temos recebido a palavra continuamente, isso nos dá uma amplitude no entendimento. Nós não somos mais aqueles inocentes, aquela mente fechada. Na hora a nossa mente abriu, a gente sabe. Claro que Deus chega a um ponto que Ele vai torcer mais. Ele vai apertar mais. Claro. Tem uma diferença quando a gente fala com uma criança de 4 anos e fala com uma de 14, de 24, de 40. Uma pessoa de 40. Então, você tem uma consciência. E à medida que você tem vai tendo mais consciência das coisas de Deus, claro que Ele vai trabalhar com uma firmeza ainda e exigir mais. Então, quantas vezes Deus foi com você? Ele não quer ser agora? Claro que Ele quer. Ele tem sido Ebenezer na tua vida. Ele quer te ajudar agora também. E essa palavra é uma palavra de vitória. É uma palavra de vitória para cada um de nós. Deus quer que você continue dizendo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, Ele vai te ajudar agora também. Você acha que o Deus que operou tantos milagres lá atrás, agora ficou aleijado e surdo? Claro que não. Então por que a mão dele encolheu ou melhor, a mão dele não está estendida sobre a tua vida e as respostas não estão vindo? Esses deuses estrangeiros você já devia ter tirado. Essa conduta mundana, essa cabeça, esse jeito de ser que o Senhor já falou, chega. Não é por aí. Deus não quer que você vire um religioso emocional, cumpridor de regras, e alimentando ainda mais o seu orgulho, porque eu sou fiel. Você sabia que algumas pessoas são orgulhosas da sua religião? Por que o religioso virou orgulhoso? Porque ele se orgulha do quanto ele é cumpridor disso, daquilo outro. Desde quando que isso leva para o céu? É o seu relacionamento com Deus. Eu posso ficar mega orgulhosa porque eu venho ao altar e eu oro e não sei o quê. Eu posso pegar como no início, que eu cheguei em São Paulo, que não tinha muita gente, eu pegava 2 horas direto no altar e voltava e pegava 2 horas direto no altar. Nossa, eu oro 2 horas seguidas, a lei, ao jejum 24 horas sem cessar, e não sei o quê, e de repente fora tem um monte de outras situações que precisam ser tratadas, e eu estou mega orgulhosa, porque eu faço isso, e eu cumpro com isso, e eu não peco, e eu não faço isso, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço igual esses miseráveis mundanos que fazem por aí, eu sou mais santa, e não sei o quê, e tem gente que fala assim, eu estou todo dia na igreja, eu faço isso, aquilo, mas não tem que estar, filho, você tem que estar na igreja, você tem que dizimar, tem que ofertar, tem que fazer a obra, mas não é isso, você não pode se orgulhar de nada disso. Tem que se orgulhar em Deus, entender que tudo isso é a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Eu consigo fazer você entender o que eu quero dizer? Porque às vezes fica uma coisa só como os religiosos, que ia lá ficar com aquela aparência acabada e ficava em praça pública. Oh Deus, eu não sou como esses fariseus, como esses publicanos. Os fariseus faziam isso. Que são os miseráveis. Eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu faço isso, e eu faço aquilo outro.
e aquilo outro, e aquilo outro. Mas aquilo é só um alimentar de um orgulho, uma arrogância, uma pedância. Acha que é tanto isso e aquilo. Nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e nós não vamos nos gloriar em nada senão no Senhor. Que a misericórdia dele sobre nós. Sobre nós. Por isso que quando a gente entende que nada é por merecimento, é por fé, em agradar a Deus, em chegar onde Ele quer, mas não me orgulhar por causa disso, mas entender que isso que eu estou fazendo está me aproximando cada vez de Deus e fazendo com que Ele tenha condições de me honrar dia após dia. Eu queria muito que eu estivesse conseguindo fazer você compreender completamente, totalmente essa mensagem, porque assim você se livra de um monte de coisas que não adiantam, não servem para nada. E você coloca tudo ali no lugar que deve, e Deus vai derramar sobre você as vitórias, que é o que Ele quer fazer. A palavra de vitória para você. Você tira aí, faz, chega, dá a Deus o que é preciso dar. Entendendo que quanto mais você se humilha, você cede para Deus no ponto certo, mais Ele vai ter condições de te honrar, de te abençoar. Ebenezer é a palavra para nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ele quer continuar nos ajudando. Ele deu uma grande vitória com estrondo, trovejou sobre os filisteus. E Ele quer trovejar sobre os seus problemas, sobre esse filisteu que está te assombrando aí. Ele quer trovejar. E tudo foi depois que eles foram tomando as atitudes corretas. Porque eles já faziam algumas coisas, como, por exemplo, suplicar e suplicar. Só que, por um lado, suplicar, por outro, os deuses estrangeiros estavam lá. Não reconheciam que estavam errados. E você vê que a coisa vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E se você não toma uma atitude naquilo, aquilo se estende, como ali, já há 20 anos a arca lá, os filisteus oprimindo, e aquilo sem solução, e não era falta de súplica. Não era falta de oração, não era falta de dar a Deus o que era fácil, o que era conveniente, o que eles achavam que era o bastante. Coloque-se em pé, por gentileza. E, por favor, por enquanto, a mão no seu coração por um momento. Abra o seu coração para o Senhor. Fala com o Espírito Santo. E já tome as decisões que são necessárias aí agora. Antes de nós continuarmos, aquele hino. É um novo dia, o sol já raiou o céu e você abriu a janela do quarto esperando a bênção chegar. Como foi seu dia? Já agradeceu a Deus? Mesmo que tudo pareça difícil e que não vai ganhar, cadê o sorriso no rosto, jeito de um servo de Deus? Mostre na Bíblia alguma batalha que Jesus perdeu. Diga pra mim a história de alguém
que Ele desamparou. Quando ninguém acredita, fica só a brisa e você. Nesse mar, Deus está vendo e diz pra você: estou contigo, meu filho, não temas, você vai vencer. E no seu quarto você disse assim: quero alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim. Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão insistir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus tem pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã. É um novo dia. Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão insistir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã. É um novo dia. Levante a sua mão ao céu e vamos clamar a Deus. A palavra para nós é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele quer continuar nos ajudando, continuar nos abençoando. Quantas vitórias que cada um já viveu em Deus. O mesmo Deus que te ajudou a chegar até aqui é o mesmo que quer continuar te levando. É o mesmo. E Samuel falou muito sabiamente. Ele deu o nome àquele lugar, porque é isso que ele queria que Israel se lembrasse. Deus sempre nos ajudou e Ele continuará nos ajudando. Então, se alguma coisa não está andando, não é porque Deus não quer te ajudar, é porque você precisa agir no ponto certo. E é isso que você vai falar com Deus agora. E eu creio que está mais do que entendido. E nós vamos clamar pelo livramento. Chega da arca ficar em posse dos filisteus. Chega de você viver a opressão desse filisteu. Chega. Você quer a restituição da arca. Você quer a restituição da sua vida. Você quer a restituição daquilo que você sonha. Você quer a resposta. Deus tem falado bastante de restituição. E a arca voltando é a restituição. Deus tem falado sobre livrar da opressão. E é isso que Ele está falando com você. É te dar o livramento dessa situação que está te oprimindo. Ó, Deus vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés agora. Queima, Senhor, agora. Cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Ó, meu Deus, eu quero repreender a cegueira mental. Eu quero repreender o bloqueio, aquilo que ainda amarra a vida dessa pessoa na opressão, na perturbação.
opressão, no sofrimento. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu quero determinar agora em nome de Jesus a restituição da arca, a restituição desse emprego, a restituição desse milagre, a restituição dessa vitória. Eu quero ordenar agora a restituição da vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora que essa opressão, que esses filisteus que têm oprimido a vida dessa pessoa, seja arrancado da vida dela, toda essa opressão, a opressão, esse problema que oprime, esse desemprego, essa falência, essas dívidas, essas amarras, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito do desemprego, espírito do endividamento, da vergonha, essa situação travada, essa situação amarrada, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno, saia da vida dessa pessoa, tudo que vem travando a vida dela, tem amarrando a vida dela, eu ordeno que seja repreendido agora. Eu ordeno a restituição dessa vitória, a restituição dessa bênção, a restituição da vida dela. Eu determino que essa opressão saia, eu determino que ela seja livre dessa opressão, a opressão do desemprego, do endividamento, da vergonha, dessa perturbação, dessa perseguição. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Deus, meu Deus, entre em ação, troveja sobre esse problema, troveja sobre essa situação, troveja agora e manda a vitória, meu Deus. Deus, eu não sei o que ela precisa, mas eu te peço, dá ela a vitória, dá ela o livramento, dá ela a resposta. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. Está escrito assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ajuda o teu povo agora, dá vitória ao teu povo agora. Põe a vitória nas mãos dessa pessoa, desse pai de família, dessa mulher, desse homem. Põe a vitória, meu Deus. Põe a vitória nas mãos, meu Deus. Dá vitória, Deus de Israel. Meu Deus, é agora, é hoje. Como o Senhor deu vitória a Israel, dá vitória a essa pessoa. Como o Senhor livrou a Israel, livra essa pessoa. Como o Senhor operou um milagre na vida de Israel, opera na vida dessa pessoa, meu Deus. Eu te peço agora, Jesus, fala com Deus com força. Diga: oh, meu Deus, troveja sobre esse problema, me tira dessa opressão. Meu Deus, eu preciso dessa resposta. O Senhor tem prometido encher minha boca de riso. O Senhor tem prometido, meu Deus, abençoa o meu negócio. Eu preciso de clientes, eu preciso de vendas, eu preciso das minhas negociações, eu preciso do meu emprego, eu preciso da carteira assinada, eu preciso dessa promoção, eu preciso desse livramento, eu preciso que essa dívida caia, eu preciso dessa resposta, eu preciso, meu Deus amado. Eu não posso continuar assim, eu não aceito mais. A arca está em posse de filisteu, eu não aceito mais os filisteus me oprimirem, eu não aceito mais. Tira, meu Deus, ó Senhor, o que está na mão do ímpio, põe nas minhas mãos. Restitui meu emprego, ó meu Deus, tira essa opressão da minha vida, tira essa opressão, me tira dessa opressão, tira, meu Deus, esse problema que tem me oprimido, me dá a resposta hoje, para a glória do teu nome. Vamos, mostra isso para Deus, igualzinho Israel fez. Israel tomou a decisão da vida. Israel tomou a decisão da vida. Toma a decisão da tua vida aqui hoje. Fala sério com Deus. Sabe, agora mesmo eu estava ali, não abra os seus olhos, e Deus falava isso ao meu coração, até sobre alguém que está vivendo um momento muito difícil da vida. E eu falei, eu vou falar com essa pessoa depois exatamente isso. Fala sério. Quando a gente chega diante de Deus e fala sério com Deus, diz: ó Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, não importa o que o Senhor tenha que fazer,
e o que eu tenho, o que o Senhor quer de mim, o que eu tenho que fazer, mas eu quero a minha vida mudada. Deus muda a vida da gente, confia, pode confiar. É aquele momento que a gente chega, é tudo ou nada. Agora vai, não pode ser mais, do jeito que está eu não fico mais. Sabe, eu já vivi situação assim, de eu falar assim, eu não sei o que eu estou fazendo para reter, mas agora é o seguinte, eu estou entregue, eu vou fazer o que precisa e acabou. Eu quero é vitória, muda a minha vida. Tem momentos que a gente tem que chegar com muita força e dizer, é isso, Deus, muda a minha vida, tem que mudar a minha vida, assim eu não vou ficar, eu não posso mais ficar assim, muda a minha vida. Fala sério com Deus agora, é isso aí, você, ó Senhor, eu entendo, fala assim, como Samuel falou com o povo, vocês querem? Então toma uma atitude, agora eu vou fazer o que precisa. Até hoje eu achava que eu tinha me lançado, mas a verdade é que o Senhor está trabalhando pontos da minha vida, áreas da minha vida que são importantíssimos, e eu decido que eu vou ceder, eu vou fazer o que é preciso, e não vou me preocupar com o resto, porque eu quero mudança na minha vida. Muda a minha vida, Jesus, muda. Mas assim eu não quero mais. Eu não quero mais viver sobre esse jugo. Esse jugo, isso é um jugo. Isso é uma escravidão, isso é vergonha na minha vida. Eu não aceito isso. O justo não mendiga o pão. O justo tem para emprestar e não toma emprestado. Deus coloca por cabeça e não por cauda, é por cima e não por baixo. Deus tira o que está na mão do ímpio e põe na mão do justo. A Bíblia fala que a gente terá para emprestar e não vai tomar emprestado. Eu vou dizer uma coisa para você, mais do que buscar a bênção, toma uma decisão aqui agora, em nome de Jesus. Eu vou falar isso pelo Espírito Santo. Mais do que buscar a tua bênção, decida agora, eu serei uma bênção. A partir de hoje eu vou ser uma bênção. Porque muita gente busca a bênção, mas até hoje não decidiu ser uma bênção. E ser uma bênção significa você fazer o que Deus quer que você faça, custe o que custar. Quando a gente decide, quando Deus chega para a gente, diz assim, você vai ser uma bênção. Você tem buscado bênção, eu tenho bênção para você, mas primeiro você vai ser uma bênção. Você vai ser a própria bênção. Primeiro você vai ser a bênção. É aquilo, sabe, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque isso nos força a fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe, quando você não quer perdoar, você perdoa. Quando você não quer abençoar alguém, se abençoa. Quando você não quer ceder para uma coisa, você cede. Quando você não quer andar uma milha a mais, você anda duas. Entendeu? É quando você decide, eu serei uma bênção. Aí você começa a fazer aquilo que tudo para você era o fim da picada, era difícil, era uma coisa que você dizia assim, eu não dou conta disso aqui não. Aí você decide, eu serei uma bênção. Aí você começa a fazer. Você começa a fazer. Ser uma bênção significa fazer tudo aquilo que para você é uma coisa difícil demais. Mas aí você decidiu, mais do que querer a bênção, eu quero ser uma bênção. E quando a pessoa decide ser uma bênção, as bênçãos acompanham a vida dela. As bênçãos acompanham. Tem tanta coisa que às vezes fica amarrada na vida da gente, porque a gente quer mais a bênção do que ser uma bênção. E Deus nos chamou para sermos bênção. É exatamente isso. E nada pode ficar retido quando a gente toma as decisões certas em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Não dê nada como perdido. Não acredita nas coisas que o diabo quer mostrar. Chega onde Deus quer e Deus vai botar o que você quer nas tuas mãos. Não é o que você quer não. É infinitamente mais, porque os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Exatamente isso. Deus nunca coloca exatamente aquilo, não. Ele coloca muito mais. Ele tem o poder. Deus é poderoso para fazer por você aquilo que nunca nem passou pela sua cabeça. E Ele quer fazer. E Ele quer fazer. Com a tua mão estendida para lá, ordena a vitória. Ordena a bênção com autoridade, com fé. Eu já estou trabalhando lá, eu já fui restituído. Essa dívida já caiu.
Essa porta já foi aberta. Esse milagre já foi materializado. Eu já estou vivendo esse livramento na minha vida. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Eu abençoo lá agora em nome de Jesus. Eu ordeno a bênção lá agora em nome de Jesus. É agora em nome de Jesus, na rua tal, número tal, bairro tal. Eu ordeno a vitória, eu ordeno a bênção. Eu profetizo essa vitória. Eu profetizo essa bênção. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu ordeno, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos, reunidos na mesma fé, no mesmo espírito de vitória. E nesse momento, Senhor querido, nós concordamos com todas as orações que foram feitas e estão sendo feitas. Nós as ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas do céu. Nesse momento nós desligamos tudo que estava oprimindo essa vida. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu. Neste momento, meu Senhor amado, eu quero pedir ideias novas, projetos novos sobre o teu povo. Portas abertas, milagres materializados. Renova a mente dessa pessoa. Meu Deus, renova, tira todo bloqueio mental, que a mente dela seja expandida, dilatada. Ó meu Deus, com entendimento, revelação, com criatividade, ideias e visão, meu Deus. Dá ela visão, tira escamas dos olhos, ardeiro, passa colírio nos olhos, tira surdez espiritual, dá audição com discernimento, entendimento, rédeas de ouvido. Coloca as palavras certas na boca dela, Espírito Santo. Troca corações de pedra, que corações sejam rasgados, que a tua palavra desça ao coração agora. Abençoa a obra das mãos dessa pessoa, meu Deus. Onde ela colocar as mãos, que a tua bênção esteja lá. A planta dos pés, onde ela pisar, que ela possua por herança. Tudo que ela fizer, que venha prosperar. Dá vitória ao teu povo, Jesus. Dá vitória ao teu povo. Dá vitória à igreja. Dá vitória, Deus. Traga a existência o que não existe. Traga a existência o que não existe. Tudo que não existe, traga, meu Deus. Eu te peço, Senhor, põe nas mãos dessa pessoa, hoje, nessa segunda-feira, restitui a vida dela, tira a opressão desse problema, troveja sobre esse problema e dá a ela resposta, para que o teu nome seja glorificado. Dê a resposta dela, dê a vitória, enche a boca dela de riso e dá a ela o livramento. Eu peço, desça com poder, derrama da tua unção agora e tira o jugo, meu Deus, da vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo